paz, meus amados. Louvamos a Deus por mais um dia. Que o Senhor possa estar nos conduzindo para um dia segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Amém? Mais uma manhã. Eu quero trazer uma meditação nesta manhã sobre o conhecimento de Deus, sobre a importância de nós nos relacionarmos com o Senhor, a importância de nós termos uma vida a qual esse contato ele seja um contato diário, um contato verdadeiro, um contato proveitoso, algo que faça diferença na nossa vida e algo que faça diferença para Deus também. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, queridos, aqui é um convite do profeta para nós conhecer a Deus, ou seja, se você conhece a Deus, você não pode simplesmente conhecê-lo, né? Porque você, assim como conhece a Deus, você conhece muitas pessoas, não é verdade? Você tem muitos conhecidos que você não tem contato com ela. Você simplesmente conhece, porque você viu, porque você um dia cumprimentou, porque alguém te apresentou, mas você não tem um relacionamento, você não exerce um relacionamento com essa pessoa. E conheçamos e prosseguimos em conhecer, ou seja, é um convite para nós não somente conhecermos, mas prosseguir em conhecer. Porque a partir do momento que a gente prossegue, que a gente continua nesse conhecimento, nós conseguimos, queridos, intimidade, nós conseguimos conhecer o coração da outra pessoa, aquilo que ela pensa, aquilo que ela deseja. Enfim, existe esse interesse pelo outro quando nós prosseguimos em conhecer. E Deus, ele ministrava algo no meu coração, querido, em relação a essa indiferença que nós temos em relação a Deus. Por que existe essa falta de interesse em conhecer um Deus tão poderoso? Por que existe essa falta de interesse em conhecer alguém que cuida de nós todos os dias, alguém que nos dá livramento, em conhecer alguém que nos criou e nos formou à sua imagem e semelhança? Por que essa falta de interesse em conhecer um Deus que soprou em nós o teu Espírito, um Deus que se preocupa conosco, um Deus que quer nos tratar como filhos amados? Não é algo que nós precisamos pensar? Não é algo que a gente precisa analisar e ver se a gente está fazendo certo? Porque, queridos, a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé, quando falamos de fé, nos faz pensar diretamente em confiança, em relacionamento, em querer estar perto, não é verdade? Se você confia em alguém, se você tem fé em alguém, se você exerce uma confiança nessa pessoa, você quer estar perto, você quer estar junto, você quer conhecê-la, porque ela é uma pessoa de boa fé, não é verdade? É isso que dizem por aí, é o ditado que se diz. Mas em relação a Deus, nós vemos que existe essa indiferença, nós vemos que existe essa falta de interesse em conhecer a esse Deus. Não existe essa importância quando nós falamos em relação a Deus, em tudo aquilo que Ele diz, em tudo aquilo que Ele nos ensina, em tudo aquilo que Ele quer nos dizer, tudo aquilo que Ele quer nos ensinar através da sua palavra. Eu queria que você pensasse um pouquinho comigo. Por que essa indiferença? Por que não existe essa vontade de se relacionar? Essa vontade de conhecer a Deus, de conhecer os teus caminhos, de conhecer as suas promessas? Por que não existe esse interesse de nos relacionarmos ao ponto de gerarmos uma intimidade com Deus? Será que é porque nós não o vemos? Você é capaz de dizer que Deus ele está presente com você todos os dias da sua vida? Isso é uma palavra, querido, para nós pensarmos. E enquanto nós estamos falando com você aqui,
eu também estou pensando, eu também fico meditando nisso. Por quê, queridos? Não é verdade? Por quê? Eu queria que você pensasse comigo do outro lado. Será que é porque nós não o vemos? Porque lendo a palavra de Deus, queridos, lá em Êxodo, a gente vê que o povo de Israel, ontem mesmo eu estava lendo sobre isso, que eles tinham uma necessidade muito grande de ver o Deus que eles queriam adorar, de ver o Deus a qual eles queriam dar importância. Eles davam tanta importância que tiravam as coisas deles, né? O povo de Israel fez isso. Tiraram braceletes, cordão, pulseira e construíram um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar. E será que às vezes nós não nos comportamos de igual modo em relação a Deus? Porque queremos adorar ou queremos dar importância. Eu acho que adorar é algo muito pesado, mas queremos dar primazia àquilo que nós vemos, àquilo que nós conseguimos apalpar, enfim, a necessidade do ser humano. E queridos, isso não é muito difícil acontecer com a gente. Porque se você deixar, que é isso que acontece exatamente, os afazeres do dia a dia, as nossas ocupações, os nossos pensamentos, elas ocupam e tomam um tempo que às vezes ele pertence a Deus na nossa vida. Não é verdade? Seja sincero comigo. Você não passa um dia inteiro sem sequer saber ou sentir que Deus ele existe na sua vida, que Deus ele está presente na sua vida, mas com as outras coisas nós estamos nos relacionando com os nossos amigos, com os nossos colegas, com o nosso chefe, com as coisas materiais, com o nosso carro, com a TV, com o nosso telefone. Então, com tudo isso nós estamos envolvidos, com tudo isso nós nos relacionamos, mas esquecemos de Deus, mas esquecemos de conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Esquecemos que precisamos ter essa intimidade, que precisamos desse relacionamento para que nós venhamos a ter uma direção na nossa vida, meu querido, porque somente Deus pode nos direcionar. O salmista mesmo disse, em Salmos 25:4, ele diz assim, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua vereda e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Então eu vejo aqui nesse versículo de Salmo uma intimidade profunda do salmista em relação ao conhecimento de Deus, em relação a conhecer a Deus. Ele via essa necessidade de que o Senhor ele ensinasse os caminhos dele a ele. Ele via essa necessidade que o Senhor o guiasse pelas suas veredas, porque em Deus ele esperava todo dia. Olha que coisa tremenda, querido. Será que nós estamos nos comportando assim? Eu vejo que a gente está muito longe quando lemos essa palavra, porque esperar no Senhor todo dia, nós acordamos, nós vamos para o trabalho, seguimos as nossas atividades, queridos, e nem nos lembramos às vezes de Deus. Deixamos que as outras coisas ocupem todo o nosso tempo, enquanto Deus ele está presente, enquanto Deus ele está assentado no seu trono, esperando que a gente tão somente olhe para ele e veja que ele está ali. Pensa comigo, como que isso é sério? Você fala que acredita em Deus, você fala que Deus te livra, você fala que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas Deus, querido, ele não nos chamou para estar sentado lá em cima no alto sublime trono e nós aqui na terra e nos lembrarmos dele somente quando precisamos, ou somente quando o cerco se fecha, quando as coisas apertam para nós, quando a gente sente esta necessidade. Será que isso não é muito egoísmo da nossa parte? Será que isso não é muito interesse? Será que somos tão interesseiros assim em relação a Deus? Enquanto na nossa amizade, se temos um amigo querido, se a gente não
saber se portar diante dessa amizade, nós perdemos a amizade, né? Dizem aí que a amizade é para ser cultivada. E é verdade. Se você quer se relacionar com um amigo, com alguém que você vê aqui dessa terra, você precisa o quê? Você precisa estar em contato com ele, você precisa estar ligando para ele, se preocupando com ele. Aí o que acontece quando essa amizade vai se torna profunda? Você conta as suas dores, você conta a sua intimidade para esse amigo e ele também conta para você. Essa intimidade é gerada a ponto de que um sustenta o outro, que um ajuda o outro. Não é muito bom ter um amigo? E amigos são poucos. Você tem muitos colegas conhecidos, mas você pode ter um amigo aí que você se relaciona e que está presente na sua vida, e que você se lembra dele. E Deus, querido, onde fica nessa história? Onde o Espírito Santo fica nessa história? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Jesus, quando subiu ao Pai, ele disse que a gente não estaria sozinho, ele nos deixaria o Consolador. E esse Espírito Santo, ele anda diariamente conosco, esperando tão somente nós darmos lugar para que ele possa falar, para que ele possa nos consolar, para que ele possa nos exortar, nos ensinar, nos convencer, como diz a palavra do Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Como, meus queridos, nós iremos crescer, como iremos amadurecer, como iremos prosseguir na nossa caminhada se nós não deixarmos o Senhor, se nós não deixarmos Deus fazer parte da nossa vida, fazer parte do nosso cotidiano? Como será isso possível? Como que você quer que naquele grande dia onde o Senhor estará buscando a sua igreja, quando Ele vier nas nuvens, porque isso vai acontecer, como que você quer que Ele te conheça nesse dia? Como que você quer fazer parte de um lugar onde Deus está? Como que você quer fazer parte desse reino, se enquanto você está aqui nessa terra, você não está nem aí para Deus, você não está nem aí em conhecer a Deus, você não está nem aí para o seu reino, para a sua justiça, para as coisas de Deus. Você não se importa com Deus, com os seus ensinamentos, com aquilo que Ele pensa sobre Ele e sobre você, porque Deus ele tem pensamentos ao seu respeito. Ele fala pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que vos desejais. Ou seja, Deus ele quer te fazer o bem. Deus ele quer fazer parte da sua vida. Mas você é indiferente. Eu vou usar essa palavra, querido, porque é esta palavra que o Senhor está ministrando no meu coração. Você coloca outra coisa no lugar de Deus. Você coloca outras coisas no lugar que precisa ser de Deus. Todo o seu tempo, ele pertence a você mesmo e às suas coisas. Toda a sua vida pertence a você mesmo. E você não tira um tempo, um momento para se lembrar que Deus existe. Você diz, você talvez até creia que Ele existe, mas não se importa com Ele, com aquilo que Ele quer dizer através da sua palavra. Porque se você crê que Deus existe, você precisa crer que a palavra de Deus é a boca de Deus. A palavra de Deus é Deus falando com você. Porque se essa não é a verdade da sua vida, tão simplesmente, quem é Deus para você? Se tem algo que Deus ele condena, se tem algo que é maldição para a nossa vida, é a idolatria. Se nós colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, essa coisa passa a ser a primazia, passa a ser o principal, passa a ser aquilo que nós damos mais valor. Quantas vezes você disse que Deus é tudo para você? Primeiramente Deus. Mas que primeiramente Deus é esse se você não tem contato com Ele? Que primeiramente Deus é esse se você não tem intimidade com Ele? Que primeiramente Deus é esse se você não quer conhecê-lo, você não quer segui-lo através da sua palavra, se você não quer que Ele guie os seus caminhos, que Ele te conduza nas suas veredas? Que Deus é esse que você, assim como Davi, não espera por Ele todo dia, todas as manhãs? Pensa comigo, meu querido. Será que a gente não está fora? Será que a gente não está fora dessas veredas, fora desses caminhos? Nossos pensamentos estão ligados ao Senhor? É algo que me faz pensar, é algo que me machuca, e eu tenho certeza que te machuca também do outro lado.
Então, querido, Deus ele nos trouxe nesse dia, nesta manhã, para nós estarmos avaliando o quanto nós conhecemos e o quanto nós temos dado essa importância a Deus. Será que não estamos tendo ídolos na nossa vida, idolatrando coisas? É algo que eu preciso dizer. Porque, queridos, a partir do momento que nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, não se dá essa impressão que nós estamos adorando, que nós estamos idolatrando, que nós temos estas coisas como nosso Deus? Porque quem é Deus? Deus, ele não é esse Deus criador de todas as coisas, do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há, e que nos formou a sua imagem e semelhança, e que merece e deve ser adorado. Deus não é isso. Deus ele não precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, não é isso? Essas são as afirmações que nós sabemos que estão corretas, mas que não são vividas, mas que não são colocadas em práticas, e nós precisamos, queridos, avaliar como estamos lidando com isso, como estamos tratando, como estamos lidando com esse conhecimento de Deus, com essa primazia que precisamos dar a Deus, com essa adoração que precisamos dar a Deus. Será que a adoração a Deus, querido, é somente quando a gente vai a uma comunidade de fé ou a congregação todos os domingos? Vocês acham que Deus ele merece ser adorado somente nos domingos? Somente nos momentos que você está com outras pessoas e que se canta um cântico e fala o nome de Deus e adora a Deus? Você acha que Deus é somente adorado nesse aspecto? Pensa comigo. Eu sei que a sua resposta aí do seu lado, do lado de lá, é não. Deus ele precisa estar conosco todo dia. Então, nós precisamos avaliar isso. Eu quero terminar essa reflexão, querido, trazendo esta palavra, trazendo esse alerta para as nossas vidas nesse dia. Que se queremos andar com Deus, se dizemos que andamos com Deus, nós precisamos andar com Ele lado a lado. E quando andamos com alguém lado a lado, nós conversamos, nós compartilhamos, nós temos intimidade. Enfim, nós nos relacionamos. Então que você possa estreitar esse relacionamento com Deus, porque eu vou tentar fazer isso, querido. Deus ele está puxando a minha orelha nesse dia, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, diz ao seu povo. Amém? Então eu quero ficar por aqui. Que Deus ele abençoe seu dia, que Ele abençoe a sua casa, que Ele abençoe a sua família, porque nós precisamos da bênção de Deus, nós precisamos da proteção de Deus, nós precisamos dos ensinamentos de Deus. Então, se nós precisamos de Deus, nós precisamos também nos relacionar com Ele. Não vamos ser indiferentes, queridos. Se você quer Deus como seu melhor amigo, estou lembrando de uma situação aqui. Você já passou por essa situação que você falando algo com alguém, algo que é relevante para você, talvez com um amigo, com um colega, você está conversando com essa pessoa, aí de repente essa pessoa desvia do assunto e começa a falar outra coisa, como se aquele assunto não tivesse importância para ela. Isso já aconteceu com você? Já, né? Comigo já aconteceu. Não é chato, não entristece o nosso coração, não magoa a nossa alma, ou quando a pessoa fala com outra, ou está falando, a gente está falando com ela, ela desvia o assunto, começa a falar com outra pessoa. Ou se algo é importante para você e essa pessoa tenta colocar outro assunto ou abafar aquele assunto, isso é algo muito desagradável, não é verdade? Então, o que acontece em relação a Deus é a mesma coisa. Deus ele quer nos falar, Ele quer se relacionar, Ele quer tratar com a gente, Ele quer nos ensinar muita coisa. Meu Deus, Ele quer nos dar vida e vida em abundância. Mas Ele fala conosco e nós às vezes não damos importância, abafamos a conversa, colocamos outras coisas no lugar. É o que acontece, querido. É o que acontece. Mas que possamos mudar hoje, que possamos nos voltar para Deus hoje. Porque o profeta Oséias, no capítulo 6, exatamente, vinde, voltemos ao Senhor. Voltemos, ou seja, não deixe que as coisas da vida, elas te levem para longe, te afastem de Deus.
que você possa se voltar sempre para Deus, porque é isso que acontece, querido, é isso. Ainda bem que o inimigo que nós temos, ele tenta nos levar, nos afastar de Deus através de tantas coisas, mas que possamos dar ouvido à palavra do Senhor que nos manda voltar. Voltemos ao Senhor, voltemos. Amém, querido? Então, que Deus abençoe a sua vida. Amém? Até a próxima.